No estudo de ontem, nós vimos o que significam as trombetas no texto bíblico. Nesse estudo, nós vamos analisar o que acontece quando as duas primeiras trombetas são tocadas. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos, chegando ao final de mais uma semana e ao início de mais um programa Escola Bíblica. Final de mais uma semana? Porque a gente passou aí, né? Segunda a quinta, juntos, estudando a Bíblia, a Palavra de Deus aqui nesse programa. Não sei se você está chegando aqui, ligou pela primeira vez no programa Escola Bíblica da TV Novo Tempo. Esta é a TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Nós temos a oportunidade, nesse programa, de estudarmos a Bíblia através das nossas revistas Esperança, revistas que tratam sobre vários temas, sobre estilo de vida, à luz da Bíblia. A gente tem sobre educação de filhos, sobre gerenciar emoções, a gente tem sobre educação financeira e específicas de livros da Bíblia, como Daniel, Apocalipse, de temas da Bíblia, em busca da verdade, de oração. Nosso propósito é compartilharmos com você aquilo que Deus nos diz para a gente fazer e realmente termos significado no nosso viver. É o estilo de vida à luz da Bíblia. E eu quero te motivar a ser um aluno da Escola Bíblica. Quero dizer que todo o material didático que nós distribuímos ele é gratuito e nós queremos dizer para você que se você ligar neste momento, agora, nossa equipe vai estar pronta para te atender. É o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Receba gratuitamente na sua casa o nosso guia de estudos desta temporada. É Apocalipse, a nossa revista Esperança com o nosso guia do livro do Apocalipse. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você sabe que agora estamos num novo momento, nós temos o nosso atendimento até 10h45, meu diretor. 11h45 da noite, nosso atendimento, ampliamos nosso atendimento para que você que acompanha os nossos programas possa ligar. Então, ligue neste momento, 0 Operadora 12 21 27 31 21 e peça seu guia de estudos. Tá bom? Ou melhor, sua revista Esperança, que dentro tem o nosso guia de estudos. Vamos orar a Deus? Nós começamos a estudar ontem o tema das 7 trombetas, tema que realmente toca o nosso coração. Quando a gente estuda o significado do toque das trombetas na Bíblia, eu vou recapitular e a gente vê que Deus está cuidando deste mundo e nós temos a segurança daquilo que está revelado para os últimos momentos da história, porque a mensagem do Apocalipse é uma mensagem do fim, de que a terra será transformada? Sim, mas esta é uma mensagem de esperança. Vamos orar? Pai, nós vamos abrir a Bíblia mais uma vez, que o Senhor nos dê entendimento. E eu quero orar agora pelos nossos telespectadores, pessoas que têm buscado conhecer Tua Palavra, têm buscado entender os Teus propósitos, são cristãos fiéis que querem, buscam fazer a Tua vontade. Que o Senhor dirija a vida de cada um. Talvez alguns hoje tenham suas lutas, suas limitações, suas dificuldades, contextos familiares, contextos com problemas de saúde, pessoas que estão vivendo um momento financeiro ruim. Que Ele encontre em Ti, na Sua Palavra, luz, caminho, solução. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a Bíblia, em Apocalipse capítulo 8. Quero retomar aqui rapidamente o que a gente estudou ontem, o que a gente viu no estudo de ontem.
O que simbolizavam as trombetas, né? No cenário bíblico, sempre o toque da trombeta era a ação de Deus, seja no enfrentamento da guerra, seja no momento da coroação de um rei, fosse no momento do ritual que se dava no santuário celestial, por exemplo, no sacrifício da manhã, que era o sacrifício diário, que eles imolavam o cordeirinho ali no altar do holocausto, e naquele momento o Senhor estava dizendo: eu estou concedendo para você mais uma vez o perdão. A gente tem um item só aqui? Eu coloquei só um? Eu cliquei errado aqui. Eu cliquei aqui sim. O que representam as 7 trombetas no livro do Apocalipse? A gente viu a ação de Deus, são advertências de Deus para o seu povo, para aqueles que estavam recebendo esta mensagem. Essas advertências em forma de ações de juízo não são diferentes das 7 pragas, a gente vai ver, porque a oportunidade ainda está sendo concedida, o Senhor ainda está dando a oportunidade de salvação. Já a mensagem, quando a gente estuda as 7 pragas, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, a oportunidade de salvação cessou, porque um dia o Senhor vai dar um basta a toda a situação que o homem está vivendo. Ou seja, o Senhor na sua misericórdia, eu concluo hoje com isso, né, o último texto que eu reservei para a gente conversar hoje, o Senhor não tem prazer na morte, na destruição de uma pessoa, mas o Senhor quer a salvação, mas chegará um momento que Ele vai ter que dizer: basta, agora a oportunidade cessou. Quem aceitou, aceitou. Isso não revela um Deus que não ama. Isso revela um Deus que é um Deus que que a gente olha de forma separada, né? E a gente tem uma dificuldade de entender o tema da justiça, porque parece que para o nosso olhar de justiça é um olhar de vingança, o olhar de Deus não é um olhar de vingança. O olhar de justiça de Deus é: eu ouvi o clamor daquele que sofreu. Tá bom? Mas vamos lá, a gente vai estudar isso um pouco mais adiante, tá? Qual o contexto que introduz as 7 trombetas? Ontem a gente concluiu com esse texto, e eu até vou resgatar aqui, que está no verso, eu acabei não falando exatamente, né, só li os textos, e eu leio Apocalipse capítulo 8, a partir do verso 2, diz assim: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, eles prepararam-se para tocar. O contexto era muito conhecido para aqueles que estavam recebendo a mensagem. Esse era o contexto do sacrifício da manhã, quando o cordeirinho era imolado, o sangue era derramado na base do altar, e agora o sacerdote se dirigia com o altar de incenso, né, para o altar de incenso, e ele levava ali, e esse altar, no altar de incenso, que ficava queimando, as orações dos santos, simbolicamente, né, subiam ao Senhor. Então aqui há um clamor, há um pedido de salvação, e aquele de perdão pelos pecados, e o sacrifício que havia sido oferecido apontava para o Senhor Jesus, e mais uma vez era dito para eles: o Senhor um dia virá a esta terra, o Cordeiro de Deus morrerá, mas nesse momento, se você confessar o seu pecado, você tem mais uma vez a salvação. E aquele altar que ficava queimando, as orações, o incenso que ficava subindo ao céu, significavam esse clamor diário do povo. E nesse momento tocava a trombeta, dizendo: o Senhor está agindo. Então, em que cenário se dá
o contexto para as 7 trombetas. É aquilo que aponta para o futuro, o cenário de salvação através do sacrifício que é oferecido, que aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. Então, se a gente fizer uma análise histórica, a gente tem da cruz até a vinda do Senhor Jesus o tempo em que as trombetas são tocadas historicamente. Porque o que introduz o cenário é aquele evento que aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O Senhor estará no santuário celestial, o Senhor está, melhor, no santuário celestial hoje, intercedendo para nos salvar. Então, como eu mencionei, é diferente da mensagem das pragas, porque a mensagem das trombetas se dá a partir do momento da cruz, do sacrifício de Jesus, até a segunda vinda do Senhor. E ainda há oportunidade. Um pouco antes da vinda do Senhor Jesus, essa oportunidade cessará. Mas hoje o Senhor está no santuário intercedendo por mim e por você. E aquele toque de trombeta, naquele ritual, naquele momento que se dava a cada manhã e no final de cada tarde, estava dizendo para os que estavam recebendo essa mensagem: o Senhor ainda dá a oportunidade para mim e para você de entregarmos a nossa vida para Ele. Fica claro isso para você? Portanto, esta é uma mensagem de advertência? Mas junto com a mensagem de advertência está a mensagem de salvação. E eu vou abrir uma janela aqui, né? A gente, como pai, muitas vezes a gente dá mensagens de advertência para os nossos filhos. E por que damos mensagens de advertência? Porque nós amamos e porque queremos salvação. Ainda mais o Pai Celestial, Ele dá mensagens de advertência para todos nós. Por quê? Porque Ele deseja a nossa salvação. E a gente vai ver na mensagem das 7 trombetas que são duras essas mensagens, da execução do juízo de Deus em determinados momentos da história, mas está dizendo para aquele que está ouvindo: você ainda tem oportunidade, porque ninguém neste mundo dorme o sono da morte sem ter tido a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus. Ninguém morre o sono da morte sem o Senhor ter provido uma forma, dentro da esfera de conhecimento que Ele tem, para que Ele entregue sua vida para o Senhor Jesus. Ensinar isso no nosso contexto familiar é extremamente importante. Ensinar isso para os nossos filhos mostra que Deus é um Deus de amor. E às vezes eu coloco, né? A gente coloca normalmente amor e justiça, né? É que amor e justiça é uma coisa que está ligada, é junto. Eu não separo. E esse justiça não é, como eu mencionei, um ato de vingança. Não. Essa justiça é hora do fim não existir mais. Aos nossos olhos, não. Ensinar isso para os nossos filhos é extremamente importante. Ontem eu mencionei para vocês, a gente precisa criar um ambiente familiar em que a gente ensine isso. O Deus amoroso, o Deus justo, não o Deus vingativo. Por isso, a Novo Tempo, eu vou repetir, eu falei ontem aqui para você, a Novo Tempo está lançando o seu novo guia de estudos. É isso mesmo. Para que os nossos filhos compreendam esta mensagem. Está aqui, ó. É a mensagem de volta ao mundo em 7 dias com o Super Lupa. A nossa turminha do Super Lupa. Olha só, você vai poder, a volta ao mundo em 7 dias, com a turma do Super Lupa, ensinar a Bíblia para os seus filhos, ensinar a Bíblia para os seus netos, ensinar que Deus é um Deus amoroso, justo, fiel e que quer nos salvar e um dia nos dar a eternidade. Por isso, peça agora seu guia, estude aí. Você tá me ouvindo? Você que parou aí e viu a foto, pede para o seu avô, pede para o seu pai ligar agora, para a mamãe ligar agora, pede agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. Estude junto, compartilhe, ensine a palavra de Deus
no ambiente familiar. Mostre para a sua casa, para a sua família, a esperança que nós temos no Senhor Jesus. Ainda estou no estudo de ontem. Uau! As 7 trombetas são a resposta de Deus ao clamor daqueles que buscam o Senhor. A gente viu isso, né? Você viu como se repete os santos, a oração dos santos, o clamor dos santos. E aí eu terminei mostrando que as 7 trombetas é uma mensagem de advertência, mas é uma mensagem de graça para aqueles que creem e para aqueles que aceitam. Porque são 2 coisas. Eu tenho que crer e eu tenho que aceitar esta mensagem. E o período, então, que a gente tem, histórico aqui, do cumprimento profético da mensagem das 7 trombetas, é o período que vai entre a cruz e a segunda vinda. Só a título didático aqui para a gente entender, né? Para comparar, a gente poderia comparar a mensagem, por exemplo, deste período dos 7 selos com as 7 trombetas. Há muita ligação aqui. Vamos colocar numa tela inteira aqui, agora isso, para você visualizar. Se quiser tirar uma fotinho, ó, a gente tem lá os 4 cavaleiros e, da mesma forma, as 7 trombetas são divididas, as 4 primeiras trombetas. A gente tem o 5º e 6º selos e a gente tem o 1º e 2º ais da 5ª e 6ª trombeta. Daí a gente tem um interlúdio, a mensagem é muito semelhante aqui, do capítulo 7 foi lá nos 7 selos, que é o selamento, os 144 mil, e aqui a gente vai ter um interlúdio do capítulo 10 e 11, que a gente vai ter 3 mensagens que a gente vai estudar no próximo estudo, que é o livrinho, a medição do templo e as 2 testemunhas. E por fim, o 7º selo é o silêncio no céu, antes do juízo final, está no capítulo 8, verso 1, e o 3º ai, a 7ª trombeta, né? Chegou o tempo do juízo divino e da recompensa dos servos de Deus. Então, você que gosta de detalhes, de curiosidade, de analisar ou até compartilhar esta mensagem na sua comunidade, está aí a dica. E eu quero começar agora lendo o verso 7, que é a mensagem da primeira trombeta. Apocalipse, capítulo 8, verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. E foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também toda erva verde. Essa expressão, saraiva e fogo, são expressões de juízo de Deus ou a ação de Deus nesse período, como no caso da mensagem da primeira trombeta. Como estamos falando da cruz até a segunda vinda, como nas 7 igrejas, como nos 7 selos, a gente vai ter em cada momento o cumprimento de cada trombeta. Outra expressão que é importante, árvores aqui, no contexto bíblico, se refere a povo de Deus, aqueles que representavam a Deus em determinado período. E diz o texto que foi queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, esses que representavam. Então a gente tem, neste caso, o cumprimento dos juízos divinos que se abateram sobre Jerusalém no ano 70. Houve uma ação, lembra? A gente tem da cruz até a volta de Jesus. Houve uma ação, a primeira trombeta, contra aqueles que representaram o povo de Deus e agora continuam tendo oportunidade de salvação, porque o Senhor dá oportunidade para todos. Mas, claramente, o Senhor agiu em Jerusalém naquele momento. O Senhor agiu como ação de juízo, através da ação do Império Romano que toma Jerusalém no ano 70. E se você estuda o texto bíblico e a história, Mateus, o capítulo... Eu estou com todas as mensagens proféticas aqui. Né? Mateus, o capítulo 24, verso 2, um diálogo entre Jesus e seus discípulos, quando eles olham para o templo e dizem: que pedras, que construções, maravilhados com o templo, o Senhor responde para eles: não ficará, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra
que não seja derribada. Mateus 24, verso 2. E na sequência, se você ler o Evangelho de Mateus, você vai ver que os discípulos ficam preocupados com aquilo que o Senhor falou. Por quê? Porque o templo é um símbolo para eles, é uma identificação. E eles perguntam, quando acontecerão essas coisas? E aí, a partir do capítulo 24, a gente tem a descrição da destruição de Jerusalém, que se identifica claramente, e a respeito do fim também, né? Mas que se identifica a destruição de Jerusalém exatamente com a mensagem da primeira trombeta. Então, nós temos no capítulo 7 uma mensagem do Senhor. Lucas capítulo 13, verso 6, na parábola da videira, da figueira que não produzia frutos. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Verso seguinte, ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Verso 9, se vier a dar fruto, bem está, senão mandarás cortá-la. A gente tem exatamente na primeira trombeta o cumprimento profético que nós encontramos na parábola da figueira infrutífera. Ou seja, Deus havia escolhido o povo judeu para que levasse essa mensagem, para que compartilhasse essa mensagem. Mas, como nação, houve uma rejeição. E nessa rejeição, uma ação divina que se cumpre no ano 70. Lembrando que quando João escreveu a mensagem do Apocalipse, essa mensagem é posterior a este momento. E eles entenderam exatamente. O Senhor oferece a oportunidade de salvação a qualquer pessoa no mundo inteiro. E é claro, esta mensagem é para judeus, para todos. E Paulo escreve isso claramente na sua carta. Não existe diferença para o Senhor. Agora, como nação eleita para levar uma mensagem, se dá o encerramento quando o templo definitivamente é destruído e o juízo do Senhor recai e a primeira trombeta soa a ação do Senhor. Mas lembre-se, essa não é uma mensagem de juízo dizendo não há mais oportunidade. Esta é uma mensagem de juízo dizendo vocês ainda têm a oportunidade de aceitar o Senhor como Salvador. Vamos à segunda trombeta. A mensagem da segunda trombeta está a partir do verso 8 do Apocalipse, capítulo 8, verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. É importante que a gente entenda que na mensagem bíblica a expressão montanha, que está aqui, representa uma mensagem de juízo contra uma nação especificamente. Ou seja, a montanha é uma nação e o Senhor age contra esta nação em determinado momento. A gente pode ler isto em 2 textos de Jeremias. O primeiro está no verso 25. Eis que sou contra ti, ó monte, que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra, estenderei a mão contra ti, e te volverei das rochas, e farei de ti um monte em chamas. O contexto de Jeremias capítulo 51 é a destruição da Babilônia. E vejam o que diz o texto, vejam a referência. Eu sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor. A representação da montanha, do monte que seria destruído. E agora o verso 42. O mar é vindo sobre a Babilônia, coberta está com o tumulto das suas ondas.
Quando a gente compara, e vamos para o verso 9, diz que ao tocar da trombeta também morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das suas embarcações. Aí, nós temos que ir por um fato histórico, porque estamos falando de uma ação divina contra uma nação especificamente. Que fato histórico acontece nesse período, pós a destruição de Jerusalém? E a gente poderia ir para o livro de Daniel. Na época em que o Apocalipse foi escrito, o termo Babilônia era usada em referência ao Império Romano. O império que foi destruído, o império que era poderoso, o império que foi tomado pelas tribos bárbaras. A segunda trombeta descreve a queda do Império Romano e a devastação de sua ordem econômica e sua ordem social. Mais uma vez, o cumprimento. O toque das trombetas são sinais, como eu disse, da advertência de Deus. Primeira trombeta, a destruição de Jerusalém. E aquele povo que havia sido escolhido como nação para levar uma mensagem, não tem mais essa mensagem, não é mais um povo eleito para levar a mensagem. Agora nós temos o Israel espiritual. Qualquer que aceita a mensagem de salvação, este deve compartilhar essa mensagem da palavra. A segunda trombeta, a destruição do Império Romano, tomada pelas tribos bárbaras. E agora vai surgir lá, comparado a Daniel, o chifre pequeno, quando os 12 chifres são destruídos e se divide o reino da Europa. Comparado em Daniel também, os pés da estátua que são destruídos. E o Senhor está dizendo para mim e para você, há salvação. Eu quero concluir com esse lindo texto de Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Esse texto pode ser aplicado à mensagem direta para Israel. Pode. E o Senhor advertiu. E o cumprimento profético se deu. Mas esse texto pode se aplicar a mim e a você. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém. O Senhor quer nos salvar. E o Senhor deu oportunidade para todos em Israel e para todos no Império Romano. E dá oportunidade para nós hoje. Você deseja aceitar? Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá oportunidade. Que aproveitemos essa oportunidade hoje. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra seu coração. Que você tenha um final de semana muito feliz, com a proteção e a graça do Senhor Jesus. E nós nos encontraremos aqui no Escola Bíblica na segunda-feira, indo adiante, estudando a terceira e quarta mensagens das trombetas. Um abraço. Até segunda.